Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, no capítulo 10 e o versículo 6, nesta noite. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor, e quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Marciano, pastor Roberto, todos os obreiros, a igreja que estiveram orando pela minha mãe, já está melhor, graças a Deus, e assim nós seguimos em oração, amém? Livro de 1 Samuel, no capítulo 10 e o versículo 6, vai nos dizer assim: E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e será transformado em outro homem. E será que, quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. E tu descerás adiante de mim até Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para ofereceres ofertas queimadas, para sacrificares sacrifícios de ofertas pacíficas. 7 dias tu aguardarás, até que eu venha a ti, para te mostrar o que farás. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu um outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. Amém, meus irmãos? Quero, com alegria no coração, deixar esta palavra para nós, nos fortalecer nesta noite. É uma palavra que eu tenho meditado durante esses dias, e esse texto fala que quando Samuel está dando uma direção para Saul, Saul está começando o seu ministério. Saul, nós conhecemos a história, que neste interim, neste momento, quando ele se encontra com Samuel, ele está procurando as jumentas de seu pai. Mas esse foi um meio que Deus criou para que esse encontro com o profeta Samuel acontecesse. E eu quero declarar nessa noite que Deus, ele cria circunstâncias, cria situações, aleluia, para que a direção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Às vezes, nós não entendemos, às vezes é no meio do caos, aleluia, que Deus se revela. Os discípulos, eles estão no mar navegando, daqui um pouco estoura uma tempestade, eles não estão entendendo, a Bíblia diz que eles estão cansados de remar, mas Jesus aparece, presbítero irmão Carlinhos, no meio de uma tempestade, e ele declara: não tema, sou eu, aleluia. E quando Jesus chega à bonança, então, nesse contexto aqui, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel está num período de transição. Eles estão saindo de um período escuro, que é o período dos juízes, que é um período onde o povo de Deus, ele desfrutava da paz, desfrutava da bênção, mas logo eles se esqueciam dos benefícios do Senhor. Logo eles se envolviam com as outras nações, logo eles passavam a adorar o Deus das outras nações, logo eles tiravam os olhos do Senhor. E Deus tem uma estratégia, irmãos, para nos trazer de volta à comunhão. Aleluia. Nós aprendemos, pastor Marciano,
todos os anos, os métodos que Deus usa para nos trazer de volta à comunhão, para nos trazer de volta ao propósito original a qual Deus nos criou. E a palavra de Deus diz que de tempo em tempo, quando o povo se esquecia, Deus levantava uma nação para oprimir o seu povo. Deus levantava uma nação para destruir com o seu povo. E aí o povo descobria o altar do Senhor novamente. E a palavra do Senhor diz que quando o povo se voltava para o altar, Deus ainda esperava um momento, mas quando eles tocavam aleluia no coração de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos resgatou, e o Senhor disse na sua palavra, é uma promessa tua, Deus, que se porventura nós nos desviasse dos teus caminhos, nós clamaríamos a ti, o Senhor nos ouviria, aleluia, e dissiparia com os inimigos. Aí Deus agia com bondade, com graça e com misericórdia. Então neste tempo é um período de transição, porque Deus olhou para uma mulher que estava orando, que estava clamando o nome do Senhor, e aí a nação de Israel recebe como profeta Samuel. E a palavra de Deus diz que um dia Samuel, ele está para dormir no templo do Senhor. Deus está falando com ele, ele não está entendendo a voz de Deus, presbítero irmão Mateus. Ele vai em Eli, e Eli diz: olha, se esta voz falar contigo novamente, você se coloque de pé e diga, fala, que o teu servo ouve. Lá no capítulo 3, no versículo 10, a palavra de Deus diz que Samuel entendeu que era Deus que estava falando com ele, e ele se coloca de pé, e a partir dali, Samuel começa a ouvir a direção de Deus. Aleluia! Como é bom, irmãos, quando nós paramos para ouvir a direção que Deus quer nos dar. E a palavra de Deus diz, um dia antes de Saul chegar na cidade, que Deus vai falar com Samuel e vai dizer: amanhã um homem, em tal hora, em tal lugar, vai chegar aqui procurando jumentas, aleluia, mas tu enche o teu chifre de azeite, tu dá uma palavra, tu dá uma direção. Então agora Samuel está dando uma direção para Saul, e eu quero compartilhar aqui, quando nós temos a direção de Deus, algo diferente acontece. E é impossível, irmãos, nós termos um encontro com Deus, aleluia, e permanecermos da mesma forma. É impossível. Samuel no versículo 6 está dizendo para Saul: olha, o Espírito de Deus virá sobre ti, e você vai se transformar em outro homem. Aleluia. Eu tenho aprendido, irmãos, lendo a palavra de Deus, que nós, por nós mesmos, não tem nada de bom em nós, e não há força alguma que possa gerar uma transformação verdadeira no nosso interior. Essa transformação verdadeira só virá sobre nós quando o Espírito Santo, aleluia, que vem da parte do Senhor, nos tocar e nos transformar por completo. Aleluia. Samuel está dizendo para Saul: olha, Saul, Deus vai intervir na tua história. Aleluia. Samuel está dizendo para Saul: ó Saul, virá o Espírito do Senhor sobre a tua vida, e a tua vida nunca mais será a mesma. Tu serás transformado em outro homem. Aleluia. Quantos foram tocados por esta graça? Quantos foram tocados por este Espírito? Oh, glória a Deus. Samuel está dizendo: olha, Saul, no teu caminho tu vai encontrar um lugar. Em algumas tradições vai dizer assim: tu vai encontrar um rancho de profetas, e é lá que tu tem que ficar. É aí em Gilgal, é ali que tu tem que ficar. É ali que tu tem que ficar para receber da minha presença. Deus prepara um lugar, aleluia, para que a transformação aconteça na minha e na tua vida. Aleluia.
Oh, glória a Deus! E o texto vai dizer: e será quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. E tu descerás diante de mim até Gilgal, e eis que descerei a ti para oferecerem ofertas queimadas, para sacrificares sacrifícios e ofertas pacíficas. Quando Deus quer transformar a nossa vida, irmãos, quando Deus transforma as nossas vidas, junto com essa transformação vem o sacrifício. Deus vai nos exigir algo. Deus vai nos exigir mudanças. Deus vai nos exigir mudança de rota. Aleluia. Mudança de postura. Deus vai nos exigir algo que está nas nossas mãos, porque nós sabemos que no contexto de oferta, de sacrifício, de entrega, a oferta tinha que ser pura, aleluia. A oferta tinha que ser perfeita, a oferta tinha que ser entregada no altar, ela tinha que ser morta, esfolada. Teria que ter uma renúncia do ofertante para com Deus, oh glória a Deus. Quando Salomão está edificando, consagrando o templo do Senhor, a casa do Senhor, a palavra de Deus diz que depois que ele orou, o fogo desceu, toda a casa foi cheia da glória de Deus, mas ele ofereceu sacrifícios e holocaustos na presença de Deus. Aleluia. Essa transformação que vem da parte de Deus sobre mim e sobre você vai nos exigir uma vida de sacrifício, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. A palavra de Deus vai dizer que Ana, enquanto ela se sacrificava em oração, enquanto ela se sacrificava diante do altar do Senhor, enquanto ela entregava a sua alma, aleluia, em inteira adoração na presença de Deus, o sacerdote Eli olha para ela e pensa que ela está embriagada, mas Ana diz: não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eu sou uma mulher aflita, mas eu estou aqui em sacrifício, adorando o nome do Senhor, pedindo a Deus que Ele intervenha sobre a minha vida, aleluia. Oh, glória a Deus. E esta vida de renúncia, Samuel está dizendo: Saul, a partir de agora, a tua vida vai precisar ter sacrifício e entrega na presença do Senhor. Nós conhecemos, lemos, ouvimos pregações, e um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, prepara para mim Isaque, leva ele no monte. Mas Deus não queria Isaque. Deus não queria. Deus queria ver o que estava no coração de Abraão. E às vezes a gente se preocupa: eu vou entregar tudo isso. Não, a matéria Deus não está preocupado. Deus está preocupado com o que está no meu e no teu coração. Deus quer ver o que ocupa o centro do nosso coração, aleluia. E Deus está dizendo para Saul, através da vida de Samuel: olha, você vai ficar ali, e você vai ficar ali durante 7 dias, tu vai me aguardar ali, e eu vou descer ali, e vou te dizer o que tu precisa fazer agora. Às vezes, né, Deus nos levanta, nos dá autoridade, começa a abençoar a nossa casa, começa a abençoar o nosso ministério, né? E às vezes a gente pode pensar que agora Deus me levantou, agora Deus me chamou. Mas 1 Samuel está nos dando uma lição, que Samuel está dizendo para Saul: ó Saul, o Espírito vai te transformar, Deus vai te levantar, tu vai ser o rei da nação. Porém, tu me espera ali, que eu vou te dizer o que tu precisa fazer.
Deus estava estabelecendo um princípio da apostolicidade. Deus estava dizendo: olha, Deus tem uma chamada contigo, Deus tem uma bênção contigo, mas para você ser abençoado, você precisa caminhar debaixo de uma cobertura espiritual. E esta cobertura vai te proteger nos dias maus. Esta cobertura vai te abençoar quando a crise chegar. Você vai saber para onde correr, para quem ligar. Você vai saber para que altar recorrer quando a crise chegar. Oh, glória a Deus! Oh, bendito Espírito Santo. Um dia, logo quando eu estava vindo para cá, pastor Marciano, pastor Roberto, alguns obreiros que vinham junto comigo, eles falaram assim: não, está na hora de nós voar, de nós ir além. Eu digo: amém, mas vamos ficar nos pés dos pastores, né? Vamos ouvir o que eles têm para nos dizer, né? E eu lembro que um dia eu estava vindo para cá, Antônio, um obreiro amigo meu, e eu disse para ele: tu avisou o pastor que tu está vindo para cá? A gente ia fazer um seminário aqui, né? Tu avisou o pastor que tu está vindo? Ele: não avisei não. Então encosta o carro aí e liga para o pastor, vê se tu pode ir, né? Ah, mas não precisa. Não precisa, avisa ele aí, liga para ele aí. Claro que o pastor ia nos abençoar, irmãos. Mas Samuel está estabelecendo isso sobre a vida de Saul. Ó, Saul, Deus te levantou, mas você me espera ali. Nós vamos ver na história da vida de Saul que chegou a guerra contra os amalequitas, que Deus mandou destruir. Ó, destrói lá, arrebenta com tudo, não deixa ninguém vivo. E a palavra de Deus vai dizer que quando Samuel está chegando, ele começa a escutar o mugido e ele começa a perguntar: mas o que tem aí? Não, eu trouxe o rei, o vivo, eu peguei o melhor. E Samuel disse: mas eu mandei matar tudo. E a palavra de Deus diz: mas o Saul vai dizer: mas o povo me pressionou, o Senhor estava demorando para chegar. Mas Samuel vai dizer assim: o Senhor tem melhor, Ele se apraz na obediência do que o sacrifício. Aleluia. Deus está estabelecendo esse princípio sobre a vida de Saul. Olha, você vai, mas você caminha debaixo desta cobertura. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 10 que quando eles chegaram no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. Então a palavra de Deus está nos dando passo a passo, que quando ele chegou no rancho de profetas, quando ele chegou no lugar que Deus havia prometido, aleluia, depois do sacrifício, depois de ouvir a direção de Deus, ele chega ali, o Espírito Santo vem sobre ele. E a palavra de Deus diz que aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia sobre a vida de Saul. Aleluia. Eu quero orar junto com a igreja nessa noite, e você se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Deus tem coisas poderosas para realizar no nosso meio. Deus está dizendo para Saul, através da vida de Samuel: Samuel, tudo que te vier à mão, faça, porque o Senhor é contigo. Deus estava dizendo para Saul: Saul, a partir de agora, tu tens uma tarefa. O Espírito Santo vai te fortalecer. Faça tudo o que te vier à tua mão. Deus é contigo. Aleluia. Deus tem uma tarefa para mim. Aleluia. Deus tem uma tarefa para você. Faça o que te vier à mão. Deus é contigo. E eu quero orar nesta noite. Sabe por quê? Porque daqui um pouco as coisas ficam emperradas, o ministério não flui, né? Porque Deus está pedindo: entrega nas minhas mãos, entrega nas minhas mãos, coloca nas minhas mãos, e eu faço. Sacrifica diante da minha presença, e eu faço.
E eu quero orar com liberdade nesta noite, pastor. Eu quero orar junto com você nesta noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando em vidas, está trabalhando em corações aqui, aleluia. Os que estão em casa, aleluia, talvez vão ajoelhar na beira da cama ou aí na sala, onde você está vendo e ouvindo esta mensagem, e você vai dizer: Senhor, eu não posso, mas está aqui nas tuas mãos, porque tu podes todas as coisas, aleluia.